Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Aqui estamos chegando e colocando no ar a edição de hoje do programa Cidade Aberta pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a TV Cidade. É muito bom estar com vocês. Nós vamos continuar repercutindo os assuntos da nossa comunidade, como é fato, como é a característica do programa Cidade Aberta. E hoje nós vamos voltar a falar, a pauta não foge da TV Cidade. Nós continuaremos falando sobre a situação do Hospital Beneficente São Carlos. Hoje vai estar conosco um ex-presidente do Hospital São Carlos, também para rememorar, lembrar de alguns episódios num passado não muito distante e que acabaram marcando profundamente a história da saúde em Farroupilha e, sobretudo, os mais de 80 anos do nosso único hospital. O programa Cidade Aberta começa com o apoio cultural do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. E também lembrando que você deve nos acompanhar via Facebook. Não tem a assinatura da NET, o canal 14 da NET na sua casa? Não tem problema. Então busque amizade, curta a página do Facebook da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha, e você vai ter a oportunidade diariamente, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30, de acompanhar o programa Cidade Aberta. Como eu falava, o assunto hoje novamente é o Hospital Beneficente São Carlos. O hospital não atravessa um bom momento aqui em Farroupilha do ponto de vista financeiro. O hospital está com uma dívida muito grande. Recentemente, uma reunião na SIX colocou um raio-x da situação econômica que atravessa o nosso único hospital da cidade e ameaça o risco de fechamento do único hospital de Farroupilha. Ele é cada vez mais próximo se não houver imediatamente o repasse, a destinação de recursos financeiros para a Casa de Saúde. Eu quero apresentar para vocês o convidado que já está conosco aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje. Tenho a alegria de receber nos estúdios o ex-presidente do Hospital Beneficente São Carlos, o Márcio Renan Panti Risse, é nosso convidado para o programa de hoje. Márcio, quero te agradecer pela tua disponibilidade, por ter aceito o convite. Seja bem-vindo à TV Cidade, tudo bem contigo? Tudo bem contigo, Adalai. Tudo tranquilo. Bom, a TV Cidade segue ouvindo, então, os ex-presidentes do Hospital Beneficente São Carlos, principalmente os últimos ex-presidentes, até para que a gente possa contextualizar, entender melhor o momento em que nós estamos vivendo. Recentemente esteve aqui o ex-presidente Itacir Sebem, que passou mais de 10 anos à frente da Casa de Saúde como presidente do hospital. A TV Cidade convidou também o ex-presidente Milton Carlos e Souza, que sucedeu Itacir Sebem na presidência do hospital, mas o ex-presidente Milton Carlos e Souza prefere, nesse momento, não se manifestar sobre a situação, alegando que ele está bastante fora da realidade do hospital no momento. Um outro ex-presidente, Márcio Renan Panti Risse, que está com a gente e que aceitou o convite hoje para falar sobre a situação. E Márcio Risse foi o presidente que lamentavelmente foi destituído do cargo pelo decreto de intervenção do prefeito municipal de Farroupilha na data de 13 de março do ano de 2014. Por volta entre 2h30 e 3h da tarde daquele dia, o prefeito estava se apropriando do Hospital São Carlos e afastando toda a direção, todas as entidades que estavam na Casa de Saúde naquele momento. Ex-presidente Márcio, passados todos aqueles episódios, depois a gente aprofunda também sobre a intervenção, diante da situação atual em que está o hospital, poderíamos dizer de que tudo aquilo que aconteceu lá atrás era previsível que chegássemos a esse ponto que estamos com o hospital? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, Adalai. Se levarmos em consideração as conversas que nós tínhamos com a administração pública, as promessas que eram feitas e não cumpridas, naquele momento as promessas estavam aí. Não tinha como prever uma situação tão delicada com essa. Mas as dificuldades foram surgindo, as promessas não foram cumpridas, a intervenção do município querendo,
apanhar o hospital, pegar o hospital para o município. Tomar para si o hospital. Tomar para si o hospital, enfim, levou à situação em que se encontra hoje o hospital. Mas não dava para dizer que no final do início de 2013, nós chegaríamos em 2017 com essa dívida. Um quadro grave como estamos. Com essa dívida enorme que se encontra aí. Certo. Bom, até colocando para o nosso telespectador, eu faço questão de ressaltar isso, o ex-presidente Márcio Ricci tem formação, inclusive, na área da saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação profissional para depois seguirmos no assunto hospital também, presidente. Eu me formei em Porto Alegre como técnico em contabilidade, no Colégio Protásio Alves, depois tirei Ciências Econômicas aqui na Universidade de Caxias do Sul. Enquanto fui funcionário do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, antes de passar para a iniciativa privada, eu fiz um curso de Administração Hospitalar e Saúde Pública. Naquela oportunidade, era administrado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde. Tá? Naquela oportunidade aqui de Farroupilha, fomos fazer esse curso, o doutor Ferrari e eu. Eu estava no IP, Instituto de Previdência do Estado, certo? Instituto de Previdência do Estado, aqui em Farroupilha. Eu estava abrindo as delegacias em Farroupilha. E posteriormente, ao concluir o curso, o doutor Jaime Rosa, generosamente, e muito delicado. Como ele era peculiar, né? Como é peculiar e voltado para o povo de Farroupilha, para as pessoas que eles conheciam, me convidou para fazer o estágio no Hospital Beneficente Sibete, onde realmente eu concluí ali. Certo. Então o senhor tem formação em saúde pública. Em saúde pública com administração hospitalar. Lógico que muita coisa mudou de lá para cá, mas outras não mudam, como índice de ocupação hospitalar, porque o hospital vive de hotelaria, né? Certo. Bom, o senhor viveu um período não muito longo no hospital, em torno de 7 a 8 meses. O senhor toma posse como presidente do hospital em setembro de 2013 e vai até março de 2014, quando o senhor é afastado do cargo pela intervenção do prefeito municipal no Hospital São Carlos, um pouco mais de 6 meses à frente do hospital. Embora tenha sido um período bastante curto de gestão como presidente do hospital, foi um período bastante longo e conturbado, Ricci? Olha, se nós olharmos o tempo, foi curto. Mas se nós formos analisar tudo que ocorreu nesse período, foi um período muito longo, muito sofrido, muito desgastante. Porque por mais que se fizesse, por mais que se quisesse acertar, pôr as coisas em andamento, sempre haveria um empecilho que vinha da administração pública. O interesse da administração pública, sempre, como disse, sempre foi se apropriar do hospital. Querer que o hospital fosse 100% SUS. Começou todo o período, quando assumi, e é bom comentar contextualizar um pequeno detalhe, quando o Itacir Feltrin, Itacir Sebem, saiu, largou a presidência ali do Conselho, e diga-se de passagem, foi um grande presidente. Eu até brinquei com ele no momento que ele estava saindo, e eu disse: bom, Itacir, missão cumprida e missão cumprida. Tá? E de fato, naquele momento, ninguém queria assumir. Ninguém, o doutor Renato Belaver também recusou, declinou. Declinou, porque ele era o vice. Daí ficamos naquela discussão, quem pega, quem não pega, quem vai, quem não vai, ninguém queria. E eu, como membro do Lions, que tinha cadeira também no hospital, tinha cadeira, o qual eu era que representava. A entidade. E o Lions os dois Lions são as entidades como o Rota, são clubes de serviço. E também, pela minha condição de maçom, eu não pude declinar. Eu disse: bom, eu vou pegar isso aqui. Eu dei a condição de, no máximo, 60 dias, ou 90. Aí pedi que o Ornag e o Valdecir Colonhese fossem para o hospital comigo, né? O Valdecir como contratado e o Ornag, então, como o administrador. Chegado em setembro, outubro, novembro, em dezembro,
Márcio, vai ter que ficar aí mais um pouco. E não tem como montar. Nesse período deu todas. Isso o município lhe perguntou? Não, Não? não, o conselho. O conselho. O conselho. Havia o Ninguém mais- conselho de administração na época? Havia um conselho de administração, tinha todas as entidades aí, né? Certo. Pediram, olha, fica mais um pouco aí, vamos ver o que acontece, né? E de fato, aconteceu de tudo aí. O senhor entrou como uma proposta de um mandato tampão, um período Tampão, determinado. Exatamente. Aí tu veja você, aí quando terminou durante todo o período de 2012, o hospital recebia 12 milhões de reais, Sim. dotação orçamentária deixada pelo prefeito anterior. Herança do ex-prefeito Do Ademir ex-prefeito. Vareta. Isso. 2013, a dotação orçamentária do hospital baixou para 7 milhões. 5 milhões a menos. Então, veja... Nem se congelou. Se fosse congelado, manteria o mesmo valor. Exatamente. Cortou-se 5 milhões. 5 milhões. Quase Então, pela já metade. havia um déficit naquela oportunidade na ordem de 700 mil reais mês. Foi lá em cima. Acrescenta foi lá em cima. Daí para cima é só bola de neve, né? Só bola de neve. Sim. Um dos erros foi ter cortado substancialmente, então, aquele valor da subvenção? Um dos Se erros... o prefeito Clayton tivesse mantido pelo menos os 12 milhões para 2014, a situação teria sido diferente? A situação teria sido diferente. Sim. Não, a dívida haveria, mas a negociação dessa dívida seria mais fácil de ser feita. Porque quando houve aquela dívida de 12 milhões de reais, todo mundo dizia que o hospital devia 12 milhões de reais, era curto e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Não era instantâneo? Não era nada. Ela era administrável naquela época? Ela era administrável. Lógico, teria que se fazer algumas reduções de custos, teria que se alavancar novas receitas, né? Mas para isso... Havia possibilidades. Tinha que deixar o orçamento como estava. Até numa das reuniões, numa ata lá com a diretoria anterior do hospital, ele prometeu aumentar de 12, se não me falha a memória, uma ata para 19. Foi elogiado, mas não cumpriu. Mas ele não cumpriu. Então, as coisas acontecem desta forma, vai aumentando. Até chega um momento que não dá, né? Nós tentamos fazer uma redução de custos. Eu cheguei, inclusive, na época, conversar com o prefeito, junto com o pessoal do Luiz Onag, que nós não queríamos abrir a alta complexidade. Porque ela seria danosa, onerosa para o hospital? Onerosa, nós não queríamos abrir. Mas o prefeito disse, não, tem um contrato aí, vocês vão ter que abrir. E, de fato, no primeiro pronto atendimento que deu um prejuízo de 60 mil reais. Só o primeiro? O primeiro. O primeiro atendimento que deu já deu 60 mil reais. Já largou mal? Já largou mal. Tá? Tanto era danosa essa situação que o prefeito, durante o período de intervenção, uma das coisas que ele fez? Denunciou o contrato. Denunciou a alta complexidade. Sim. Deu toda aquela confusão com os prefeitos, né? Por causa da denúncia da alta complexidade. Nós, naquele período também, já estávamos conversando com algumas prefeituras para pegar maiores recursos, porque como estava não era possível. Estávamos tentando trabalhar com o DPVAT, coisa que não acontecia. Né? Então, o que aconteceu? Já tínhamos um programa de redução também de pessoal, mas gradativo, para não onerar, né? Era um programa voluntário de demissões? Não. Nós estávamos analisando os setores, né? Sim. Remanejando, enxugando. Remanejar, nós ia começar a fazer os enxugamentos. Sim. Né? Não deu tempo, né, para fazer nada disso. Nós elaboramos também um projeto junto com a doutora Eleonora, naquela Que oportunidade. na época era a diretora técnica do hospital. Era que seria o Portas Abertas, né? Certo. E deixamos o projeto pronto, sumiu o projeto, acabou não indo para lá, para o governo. Tivemos junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, falando com o presidente naquela oportunidade, para um financiamento na ordem de 20 milhões, que nós queríamos pagar toda a dívida, deixar tudo... E era possível buscar o financiamento? Era possível, porque o programa era um programa para recuperação hospitalar. Mas para isso também haveria a necessidade do aval da prefeitura, porque ela que recebe os recursos, para fazer as retenções. Tá? Então é só ser negociado, que ia sobrar, mas ele se negou
O prefeito se negou a assinar? Sequer analisar o próprio projeto. O financiamento junto ao Banrisul de 20 milhões de reais sairia se o prefeito assinasse. Pronto. Inclusive, o presidente mandou o pessoal aqui do Banco do Estado, ali no Caxias do Sul? O pessoal daqui, ali no Hospital São Carlos, para analisar, para ver o que podia ser feito, mas o prefeito disse que não assinaria. Não assinaria? Não. Então, certo. A verdade é o seguinte, o que podemos dizer é o seguinte, a intenção, o que se nota, ou notei naquela oportunidade, ele queria de qualquer maneira pegar o hospital. Tanto é que ele disse nas rádios, as rádios têm gravado, põe uma chave aqui na minha mesa que eu resolvo o problema. Sim. Bom, nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. A gente volta em seguida conversando mais com o ex-presidente do Hospital Beneficente São Carlos, o presidente que foi destituído do cargo pelo decreto de intervenção do prefeito municipal de Farroupilha na Casa de Saúde no dia 13 de março do ano de 2014. Márcio Risse em seguida fala sobre como foi o processo de intervenção no hospital. Eu estava lá naquele dia, aparato policial, nunca se viu tanta polícia, tantos brigadianos dentro do Hospital São Carlos. É importante rememorarmos e contextualizarmos esses fatos. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta retorna pela sua TV Cidade, a nossa TV, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia e por aí afora. Tudo isso é com o CID, em 2 endereços, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, e também junto ao antigo Hospital Cibele, ali na Rua Independência. Anota aí o Facebook, TV Cidade Farroupilha. Voltamos, o nosso convidado hoje é o ex-presidente do Hospital Beneficente São Carlos, Márcio Renan Pante Risse. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, quero andar, o senhor falou lá o final de 2013,
2013, com um mandato, uma proposta de ficar por um período curto e temporário, um mandato tampão à frente da presidência do hospital, mas as entidades não, segue 2014, Márcio. E aí vem janeiro, fevereiro, março temos a intervenção. Em janeiro e fevereiro estava sendo preparada dentro da municipalidade a intervenção, a tomada do hospital? Tu sentias isso? Olha, eu acredito que sim. Na verdade é o seguinte, antes da intervenção, faltaria mais ou menos uns 90 dias para eleger o novo conselho. Pelo menos uns 90 dias. Então, o pessoal me disse, aguenta aí até a próxima aí e vamos fazer o novo conselho. Nesse período, o que começou a acontecer? Começou a acontecer de algumas entidades nos mandar cartas, ofícios, se desligando. Sim. Desligando, eu acho que tinha suas pedindo razões. A sua retirada da composição do Conselho de Administração do hospital. Exatamente. Quando houve toda aquela discussão, toda vez que se falava, que o prefeito nos chamava na prefeitura, ele sempre mostrou claramente que ele queria o hospital. Ele queria que o hospital fosse 100% SUS. Foi um erro isso? Olha, eu acho que sim, porque hoje a nossa comunidade, na oportunidade, hoje eu não sei como é que está, mas podíamos dizer que 30% da população tinha plano de saúde. E eu acredito que até 50% da população tenha plano de saúde. Na oportunidade eu acredito que sim. Eu acho que eu estou jogando 30% para não errar. Para dizer que não errei, não cometi erro. Né? E como é que nós íamos fazer com esse pessoal? O hospital é filantrópico. Lógico, tinha que ter a parte SUS e a parte privada. Nesse período de discussão, tudo isso aí, com ameaça de que eu vou fazer um outro hospital, na promotoria... Dizendo... Havia promessas de um outro hospital? Bom, ele chegou num dia numa reunião, que estávamos o Dr. Valdecir e eu, pedindo uma solução imediata junto ao Conselho sobre a situação de entregar o hospital ou passar para a SUS, aquela história toda, ou ele já estava com um projeto, tinha sido uma pasta, pronto para fazer um hospital novo aqui em Farroupilha. Foi dito por ele, lá dentro, do gabinete dele. No gabinete do prefeito. No gabinete do prefeito. Sim. O prefeito tentou, então, demovê-lo da diretoria do hospital. Dá uma forçadinha, sim, né? Sim. Entrega que eu resolvo. Que eu resolvo, dar uma forçadinha nesse assunto. Depois começou a surgir, então, aquela possibilidade, junto com a Secretaria da Saúde, que também fazia uma força muito grande para que isso acontecesse, o projeto 80-20. 80 SUS, 80 particular. 80 SUS, 20 particular. 20 particular. Certo. Tá? Aí se discutiu esse assunto, aí o conselho até disse, não, tudo bem, isso aqui até dá para aceitar. Aí começou aquelas histórias de vai proposta, não vem proposta, vai proposta, não vem proposta, né? E até tem aqui duas propostas, e uma das alegações que aqui temos duas propostas que se fez, ele mandava, nós analisávamos, não concordavam com isso, sugerimos aquilo. Quais eram essas propostas? Pode ler essas propostas, Márcio. Olha, o que diziam essas propostas? Aqui na primeira proposta diz o seguinte, nós fizemos a proposta para ele em função dos 80-20. Né? A primeira proposta que nós fizemos para o município foi 60% leito SUS, 40% privados. Tá? Certo. O estatuto, até a direção permanecerá a cargo das superintendências, que já tinha sido alterado. Com a Vera Genro e os... Não citava quem era. Não citava. Tá? Não, aqui a Vera Genro já não estava mais. Já não estava mais aí. Não estava mais aí. Tá. Tá? Do poder que... uma indicada pelo Conselho e a outra indicada, então, pela administração pública. Sim. Com o superintendente de cada um que era indicado. O estatuto seria alterado apenas para ampliação do número de conselheiros. No caso, representante da UAB, representante da Associação Farroupilense dos Arquitetos, a FEA, representante do CDL e representante dos funcionários do Hospital Beneficente. Aqui, o prefeito queria que todos os funcionários e médicos fosse um voto na Assembleia. Aqui eles tomavam conta. Um voto? Cada um teria um voto.
Então, se tu tem 300 funcionários, tu tinha 300 votos. Sim. Ele toma conta aqui, tomou conta. Sim. Depois foi feita uma segunda proposta. Então, aí já baseado no 80-20. Evoluiu o SUS de 60 para 80. Para 80. Então, a permaneceria com as duas administrações, 2 superintendentes, etc, etc, etc. Tal. E aí nós oferecemos a seguinte proposta. O estatuto muda o estatuto? O estatuto já estava mudado ali. Tá. Um representante da OAB. OAB? OAB, desculpa, OAB. Um representante da FAI. A fé? Um representante Da CDL. CDL. E um representante dos funcionários. E os recursos aportados deverão ser aportados pelo poder público na medida necessária para descobrir os gastos do mês a mês, podendo exercer vigilância total sobre a utilização dos mesmos. Porque aqui, teve uma época aqui, um determinado cidadão que tem um cargo dentro da prefeitura, disse que dentro do hospital tinha ladrões, e que eles sabiam quem era, e que seriam presos. Isso ele disse nas rádios da cidade. Eu não acharam nenhum ladrão, por enquanto. O contrato teria vigor por um período de 1 ano em caráter experimental. Se faria um projeto piloto, um negócio Isso. piloto. As cláusulas contratuais deverão ser elaboradas e aprovadas entre as partes. Enfim, e as partes deverão formar uma comissão de 3 membros, ou no máximo 4, para discussão e formatação final da proposta, com a supervisão do membro indicado da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, isso aqui não conseguiu ser posto adiante. Não emplacou. Não emplacou, e logo em seguida veio a intervenção, cuja a secretária da Saúde naquela época disse que não havia recebido nenhuma proposta. E eu disse, não, a senhora recebeu, está lá no seu e-mail. A proposta está lá. O Conselho Deliberativo mandou a proposta. Posso também dizer para você que nenhuma das vezes que o prefeito pediu para falar com o Conselho, ele não tenha sido atendido. Sempre foi atendido o prefeito? Sempre foi atendido. Ele sempre que pediu para falar com o Conselho, ele foi atendido, ele esteve lá. E como eram as reuniões do Conselho na presença do prefeito? Bom, o Conselho, logicamente, ali na reunião sempre se teve um nível de boa educação, um nível de tratamento cordial, se discutiu o assunto. O problema é que o que se falava ali, depois da reunião, acontecia completamente diferente. Na reunião era uma coisa, depois mudava. Depois mudava. Sim. As coisas mudavam, questão de 24, 48 horas mudava. Mas tentaram, de toda forma, inclusive quando o prefeito esteve na Itália, e o Pedroso assumiu o comando do município. Pedroso assumiu o comando do município. Nós tivemos que fazer aquela solicitação via judicial dos recursos, né, para pagar. O Pedroso esteve no hospital, pediu uma reunião com os médicos. Nós convocamos os médicos, ele foi lá, prometeu que ia pagar. Qual foi a promessa feita pelo vice-prefeito naquela época? Que no dia seguinte ele estaria aportando o dinheiro para pagar os salários dos médicos. Lembras aproximadamente qual era o montante? Em torno de 2 milhões? Por aí. Sim. Talvez um pouco menos até. Né? E isso aí garantia. Não tinha problema nenhum. Só que eu acho que não foi permitido pelo seu prefeito esse dinheiro. Volta o prefeito passa a tesoura? Cortou, até houve uma situação toda na cidade em que disseram que prefeito e estepe de carro é a mesma coisa naquela oportunidade. Né? Ele não manda nada e cortou e ficou nisso. Não recebemos. E aí todo o trabalho de reunião com os médicos, com a direção, volta a estaca zero. Uma das ideias também de tomar em conta, o vice-prefeito esteve no hospital, conversou comigo para a gente conversar, uma maneira, uma forma de resolver o problema do hospital. E ele ficou de elaborar um documento para que fosse entregue na Secretaria da Saúde. Ele elaborou esse documento. Aí ele me ligou pedindo se eu podia passar na Casa das Cucas, que ele estava indo a Porto Alegre, uma reunião da Secretaria da Saúde, e queria entregar esse documento. Eu disse para ele que não, que infelizmente eu estava em viagem, eu não poderia passar naquele estabelecimento, mas que ele me mandasse uma cópia desse documento. Recebida essa cópia, eu fui conversei com o Ornag, conversei com
com o Valdecir, conversei com o contador Paese e, não, isso aqui não dá para assinar. Isso aqui é entregar de mão beijada. Aí, eu disse que daria o documento para ele, desde que alterasse determinada frase. Sim. Alterada essa frase, Assinava. assinava. Mas alterava o que era o foco. Alterava e dizia assim, não, nós vamos dar continuidade às nossas reuniões para solucionar o problema, mas eu não estaria entregando nada mesmo, porque eu não podia fazer isso. Tá? Eu pedi, diga-se de passagem, eu devo assim, uma consideração muito grande com o contador Paese, com o Itacir, com o Dr. Bolon, com o Esmeraldo também, que era representante Rubens Esmeraldo. do ProSaúde, que nos ajudou a elaborar as alterações estatutárias. Né? Devo também muita consideração com o Dr. Renato Pelaveiro, que sempre me apoiaram naqueles momentos de alta dificuldade que nos encontramos ali. E, enfim, aconteceu aquela... Vamos falar um pouquinho sobre a intervenção, o dia 13 de março do ano de 2014, aquela tarde bastante turbulenta aqui em Farroupilha, pouco depois das 2 horas da tarde, enfim, ocorre a intervenção por parte do município no hospital. O prefeito não vai para o hospital, delega o interventor, então o procurador-geral do município de Farroupilha, mas já estava lá nomeado o presidente do hospital, que era o vereador Vandré Fardim. Foi um dos momentos mais tristes da sua vida, ex-presidente Ricci? Realmente, não foi nada agradável. Uma grande lembrança para se ter, né? Porque nós havíamos recebido um comunicado que algo estava ocorrendo com a possibilidade de uma intervenção no hospital. Tudo bem, vai fazer uma intervenção, é um direito que o município tem, o poder público, de decretar uma intervenção. Agora, esse direito de fazer a intervenção não dá o direito de ofender as pessoas, não dá o direito de constranger as pessoas, na minha opinião. Foi o que nos causou um tremendo constrangimento. A mim, a minha família, ao Luiz Eduardo Arnag, a doutora Eleonora, ao Valdecir. Tá? Porque o que começou a acontecer? Eu estava para viajar e digo, não vou viajar hoje, eu vou ficar aí. Fui para o hospital. De repente eu vi gente caminhando no corredor, gente estranha. Né? Puxa vida, vai para lá, vai aqui, no primeiro andar, no segundo. E... de repente eu vi uma pessoa que eu conhecia de vista. Conhecia de vista porque eu tive lá nos pavilhões, na entrega alguns diplomas, os meninos do Proerge, né? Certo. E este policial era um dos instrutores e estava dentro do hospital. Aí eu saí lá fora, eu vi 4, 5 apaisanas. Aí eu conheci o capitão, não sei se era tenente ou capitão na época, Márcio, meu nome. Hoje parece que hoje é major. Ele era meio com relações públicas aqui da Brigada Militar. Estava em Farroupilha, hoje não está mais na corporação. Aí, de repente, encosta um carro da brigada, descem os brigadianos. Eu vou ali fora, dou uma olhada, tem uns brigadianos na frente do hospital, tem uns brigadianos atrás da igreja, todos eles muito bem armados. Muito bem armados. E entrou o pessoal. E aí chega o carro oficial do município. Chegou o carro oficial do município, ali estava o procurador do município, estava o Vandré, estava uma vereadora junto, não bem é o caso de dizer o nome da mesa, e adentraram a brigada, tudo ali, vamos fazer uma intervenção, queremos falar contigo, fizeram toda aquela oratória dela, eu desmenti ela, a oportunidade, que não era verdade o que ela estava falando. O secretário de Saúde estava junto. Sim, na época. Não, ela foi junto. Solange Sonda, né? Solange Sonda. E a secretária da 5ª Delegacia também estava. Justina Once. Justina Once, mas acompanhada de alguns secretários dela. Estava. Tinha gente bastante ali. Né?
E E fizeram o que lhe disseram naquele momento? Porque nós da imprensa, eu estava no hospital e a doutora Eleonora estava ali na frente. A doutora Eleonora, quando chegou o carro do município, o carro oficial do município, até se impôs. Estava muito irritada a doutora Eleonora, inclusive até foi retirada ao lado, né? Sim, foi retirada porque ela estava muito nervosa, né? A alegação que... E lá dentro, o que foi? Porque ocorreu a portas fechadas, né? Na sala da presidência. Lá dentro, o que aconteceu? A secretária começou a ler o decreto. Os motivos por que foram os considerandos. Qual foi a gota d'água que ocasionou? Que tinha sido a não resposta de uma proposta do hospital ou uma contraproposta. Ela foi a gota d'água. A partir desse momento, o prefeito resolveu fazer a intervenção. E aqui estão os decretos arrazoados todos, ela leu. E quando ela disse que não havia uma proposta, eu disse, desculpe, senhora, mas a senhora está mentindo. A senhora está mentindo. No seu computador está lá a proposta que foi enviada. Se a senhora não leu ou não encaminhou para quem de direito que estava fazendo isso, não temos nada a ver com isso. Mas a proposta está lá. Aí o capitão Márcio me tirou da sala porque viu que eu estava me alterando. Porque eu disse para ela, olha, se seu procedimento que a senhora está tendo aqui, e a proposta está lá porque nós discutimos esse assunto e apresentamos também a proposta para a 5ª Delegacia de Saúde, que está aqui, a representante, e ela recebeu a cópia, a secretária da Saúde também recebeu a cópia da proposta dessas 80-20, recebeu toda a proposta, tudo direitinho, como é que ia ser. A proposta está lá. Vou lhe dizer mais uma coisa. E para ti também, André. A senhora não fecha um ano e nem tu. Ele vai tirar vocês daqui. Bom, ela saiu menos de um ano. E ele também. Sim. E aí o senhor é retirado da sala pela Brigada Militar. O capitão pediu para eu sair, chamou, Márcio, vem cá, vai te alterar, de repente acontece alguma coisa. Então, não, tudo bem, eu estou de saída mesmo. Aí o Ornag saiu, eu saí, o Valdecir saiu, o doutor Leonor saiu, saímos do hospital porta fora e a brigada estava ali de prontidão. Certo? Eu não sei por que isso. Iríamos quebrar o hospital? Por que nós iríamos fazer o hospital? Tem que fazer um decreto? Não precisa desse estardalhaço. Chama na prefeitura. Olha aqui, pessoal. Eu estou aqui, acabei de assinar um decreto. Estou intervindo no hospital. A partir deste momento, vai fulano... Requisitei os serviços e o patrimônio do hospital. Do hospital, vai essas pessoas lá para tomar a posse. Por favor, se vocês puderem ir lá retirar os pertences de vocês, nós agradeceríamos muito. O prefeito não deveria estar presente na intervenção no hospital? Você já viu o prefeito enfrentar um pepino grosso? Quando nós... Já viu ele ir lá enfrentar? Eu não vi. Você viu ele lá no bairro, lá falar com o pessoal que estava revoltado? No industrial? É. Você viu ele aí? Não. Eu também não vi. Nem vai ver. Ele não vai. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o ex-presidente do Hospital Beneficente São Carlos, o Márcio Renan Pantirrice, na retomada do programa, então falando um pouco mais dos desdobramentos depois da intervenção. O ex-presidente Itacir Sebem foi direto ao assunto e disse que a intervenção do município no Hospital São Carlos é que aprofundou ainda mais a grave crise financeira que está hoje o hospital. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São equipamentos de última geração, garantindo precisão, qualidade nos seus procedimentos. Fique por aí, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. A
Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência. Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do Governo do Estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta volta aqui pelo nosso canal 14, a TV Cidade, também diretamente no Facebook, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia e tudo mais é com o CID, aqui no centro de Farroupilha, prédio da TV Cidade, Rua Rui Barbosa, número 12, e também no centro da Independência, logo ali, junto ao hospital, o antigo Hospital Cibele. É nosso convidado hoje, o ex-presidente do Hospital Beneficente São Carlos, o Márcio Renan Panti Risse. Estamos falando sobre a situação do Hospital São Carlos. Depois das considerações que o senhor fez, ex-presidente Risse, sobre a intervenção, dá para se dizer de que a intervenção no hospital foi um ato mal sucedido? Olha, eu diria que foi. Eu diria que foi um ato mal sucedido, foi um ato intempestivo, porque em todos os momentos em que eu estive falando com o prefeito, eu sempre propus a ele, enquanto eu ali estivesse, uma administração compartilhada. Até usei uma frase que eu disse para ele: senhor prefeito, eu estou aqui me pondo à disposição e convidando a prefeitura para nós fazermos uma política de saúde e não política na saúde. Sim. Política de saúde, não política, na saúde. Na saúde. Ele, na primeira oportunidade, ele me apresentou, junto com o Melo, lá um documento exigindo um monte de cirurgias que tinham mandado, que não tinham feito. Eu assim, estava assumindo, eu digo, bom, eu vou verificar o que houve com isso aqui. Pelos documentos do hospital, aquilo que também estava escrito ali não era, não condizia com a verdade. Não batia. Não batia. Não batia. Não com os dados que lá tínhamos. Sim. Então, eu posso concluir o seguinte: para quem assumiu uma entidade, alegadamente com 12 milhões de dívida, e hoje se encontra com 42 milhões ou um pouco mais de dívida, não sanou coisa nenhuma. Não resolveu nada. Entregou muito pior do que tomou. A solução é difícil? Bom, eu acho que é difícil. Acho que é difícil. Tem saídas? Olha, eu a princípio acho que é difícil, mas como é uma entidade que o município precisa ter, eu acho que se a sociedade se unir, dá para achar uma solução. Eu estive conversando com um administrador
não vou citar o nome desse administrador, porque não tenho autorização dele para... Mas ele, comentando, conversamos mais uma hora e pouco sobre esse assunto, ele disse, olha, Márcio, solução tem, mas tem que ser uma coisa muito bem planejada. Uma das coisas que podia se pensar e fazer bem planejado é formar uma fundação. Uma fundação. É formar uma fundação, mas teria que ter um planejamento muito bem feito, teria que ver quem é que por trás daria o respaldo disso, tá? Porque para formar uma fundação você vai ter que ter alguém que dê respaldo, tá? Porque você vai fazer uma série de negociações e planejamento. Ele disse que se fizer, tem. Eu só não vou citar o nome desse administrador, Certo. porque ele não me disse que podia usar o nome dele e eu também não perguntei. Tá? Mas ele disse isso. Eu tenho muita esperança que dá, muita esperança que dá. Eu tenho uma admiração muito grande por essas senhoras que As voluntárias da saúde. As voluntárias da saúde que se esforçam, fazem... o que fazem merece elogio. Eu coopero com elas na medida que eu posso. Tá? Se eu puder ir no jantar, tiver condições financeiras de ir no jantar ou no almoço. Num evento. No evento eu vou, porque o hospital é meu, é teu, é de todos. Né? Eu posso precisar, a qualquer momento eu posso precisar do hospital. Eu não acredito que o município, que há poucos anos atrás tinha 30 e poucos mil habitantes, tinha dois hospitais. E agora está com 70 e poucos mil, não vai ter nenhum. Bom, então vamos fazer o Seria seguinte. ruim para o município ficar sem um hospital? Eu acho que é horrível. Acho que é horrível. Essa história, eu mando para Caxias, manda para Caxias. Caxias tem os problemas deles. Nós temos os nossos para resolver. Se é para estar mandando para Caxias, vamos tudo para Caxias, vamos fazer tudo em Caxias. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar a ser distrito de Caxias, pronto. Aí ao menos poupamos o vereador, poupamos o prefeito, poupamos um monte de troço, nós vamos tudo para lá, para o hospital para lá, vamos mandar paciente para lá, como diz o prefeito, já tem uma coisa feita com contrato assinado com o Delmese. O Delmese, coitado, não consegue atender. Delmese já nem existe mais. Desculpe, o Pompeia. Pompeia. Ele não tem condições de atender nem o que ocorre em Caxias. O Hospital Geral fechando pronto-socorro também, né? Fechando tudo, quer dizer, a gente sabe que a saúde está numa penúria, né? Mas eu acho que para Farroupilha é um vexame. Dá para se apontar culpados, se é que tem, nessa situação do hospital? Então, olha, eu não gostaria de fazer isso, não diria nada disso. Vamos dizer que todo mundo tem um pouquinho de culpa. Aí espalhamos isso para todo mundo, rateamos isso. É para botar a sociedade se envolver. Mas que foi temerária a administração pública assumir o hospital e deixar na situação que está, foi um legítimo... eu talvez nem fosse competente para resolver. Nem eu, nem a equipe que estava lá, junto comigo. Mas eu tenho certeza que dessa situação não ia dar. Não chegaria a esse ponto? Não. Hoje a dívida beirando quase 40 milhões de reais. E aí se prega muito, ex-presidente Márcio, o envolvimento da classe empresarial, que os empresários de Farroupilha abracem o hospital, colaborem com o hospital, mas os empresários só eles. É possível isso ou o poder público também tem que estar junto nessa onda? Não, o poder público não pode se omitir de jeito nenhum nisso. O poder público tem a maior responsabilidade, na minha opinião, é do poder público. Não podemos jogar tudo na mão dos empresários para resolver. Os empresários estão com uma série de problemas, estão aí enfrentando uma crise econômica violenta. Né? Estão imaginando tudo quanto é forma ou maneira de poder fazer as empresas funcionárias, as empresas apresentar os lucros que se forem necessários para os investimentos. Aí temos que ir lá pedir mais uma coisa. Eu tenho certeza que o empresariado de Farroupilha não se ometeria em ajudar. Tenho certeza disso. Como tenho certeza que a população de Farroupilha também não se ometeria de ajudar, como eu não vou me omitir, dentro das minhas possibilidades. Tá? Mas tem que ser uma coisa muito, muito, muito bem pensada. E só jogar em cima dos empresários, só jogar para os empresários resolver o problema, não é a solução.
Os empresários já têm um monte de impostos que pagam, os empresários têm um monte de obrigações. Tá, vamos jogar mais uma? Bom, talvez eles dizem assim, não, nós podemos colaborar, nós podemos dar um apoio nesse sentido. Tá? Mas eles pegarem o abacaxi e resolver sozinhos? Não. O poder público tem que estar ali e tem que arcar com as suas responsabilidades. O momento em que se discutiu no passado, e alguns episódios que eu lembro aqui, se discute a transformação do Hospital Beneficente São Carlos em um hospital única, exclusivamente SUS, era uma proposta inicial essa, que o hospital atendesse só SUS e deixasse de atender convênios particulares. Depois se buscou exemplos em fundações aqui no estado, o caso do Hospital de Montenegro, o Hospital de Tramandaí, que eram exemplos de hospital que funcionavam atendendo o SUS. Depois tem um certo afastamento, um litígio da classe médica, dos médicos com o hospital, dada a situação. Agora, recentemente, um diretor técnico do Hospital São Carlos também declarou, ex-diretor técnico declarou de que tinha que demitir 100 funcionários do hospital. Todas essas colocações levadas publicamente, elas trouxeram um prejuízo muito grande para o hospital? Olha, começa assim, você fala em demitir funcionários. Como é que fica o ânimo do pessoal lá dentro? Lá embaixo. Eles têm na mão, esses funcionários, eles não têm na mão um martelo. Eles não têm na frente deles um sapato, eles não têm na frente uma caixaria, eles têm na frente uma criatura humana. Uma vida humana. Né? Que está ali precisando de todo o apoio, toda a medicação. Né? E você chega e diz, não, tem que demitir. Não, tem que demitir, talvez tenha. Nós também, quando estávamos lá, sabíamos que tínhamos que reduzir. Mas também não ia pregar na parede, nós vamos demitir 100 funcionários, nós vamos ter que demitir 50 funcionários. A nossa ideia naquela oportunidade era fazer gradativa. Sim. Até mesmo para poder pagar. Um enxugamento e um alinhamento administrativo. Até mesmo para poder pagar esse pessoal. Sim. Não adianta botar para a rua 100 pessoas e não pagar. E depois o que acontece? Eles vão na justiça, o que faz o juiz? Bloqueia mais uma verba que entra para o hospital para poder pagar os funcionários. Então, a receita do hospital, que já é curta, vai ficando cada vez menor. Então, não... Tem, claro que tem que enxugar. Hoje, se tu for olhar a ocupação que tem o hospital, que a receita, tem que enxugar. Agora, tu tem leis que determinam que tem que ter determinado número de funcionários, por área, por setor. Então, ali tu tem que cumprir. São adequações obrigatórias. Naquela época, não sei se ainda é assim, pode ter mudado, tanta coisa muda na saúde pública. Uma UTI, ela tem uma equipe. Não importa se tu tenha 5 leitos ou 8. Ou 8 leitos. É uma equipe para atender 12 leitos. Por isso que a gente diz, do 10º empata, o 11º, o 12º é superavitário. Não é lucro, é superavitário. Você vai investir de volta, não tem. Mas se você colocar o 13º, tu precisa de toda uma equipe nova. Sim. Então, você já tem lá 20 pessoas que têm que trabalhar na UTI, botou um 13º leito, mais 20 pessoas. Mais 20 pessoas. 20 profissionais. Mais 20 profissionais. É o que diz a lei. A lei está ali, tem que cumprir o que diz a lei. Então, não é simplesmente tocar, vamos demitir. Não. Tem que ter. Por que hoje a grande maioria dos hospitais é tudo térreo? Se você vai olhar o hospital Unimed, ele é todo térreo. Sim. Ele faz um... Então, aqui fica, tu atende todos aqui, uma equipe chega. Agora, se tu tem 2 andares, tu tem que ter essa equipe para esse e mais uma equipe para o outro. Sim. Então, tem coisas que tem que ser vistas, tá? Que tem que enxugar? Tem. Agora, tu vai parar de dizer que tem que tirar tantas pessoas, porque não vai ter essas pessoas para trabalhar. Sim. Presidente, uma outra questão que também foi foi colocada exaustivamente aqui na comunidade farroupilhense, que envolve o próprio Hospital Beneficente São Carlos, enfim, a intenção, um certo, até alguns empresários têm comentado, o ex-presidente Sebem também colocou, que houve muita troca de gestores no Hospital São Carlos no mandato passado do prefeito Clayton Gonçalves. O senhor acredita que parte das causas que tenham originado a situação que está o hospital tenha sido por má gestão e por interferência política? Olha, a má gestão houve.
Não vou dizer que todos que estavam administrando, Sim. com a sua formação de administradores hospitalares, estivessem fazendo as coisas erradas, tá? Ou estivessem distorcendo as coisas. Mas que houve má gestão, houve. Principalmente quando o poder público meteu a mão. Isso não resta dúvida. Os números dizem isso. Os números dizem isso. Sim. Eu lhe coloco a palavra final à sua disposição, algo mais que talvez a gente não tenha tocado e que o senhor gostaria de salientar sobre o Hospital São Carlos. Eu lhe vejo, esse presidente, apesar de tudo, otimista que seja possível dar a volta na situação. Olha, eu queria dizer para ti, os que estão nos assistindo, eu torço, eu rezo para que o hospital encontre a sua solução. Farroupilha não merece ficar sem hospital. Quem viveu lá dentro daquele hospital, quem trabalhou lá dentro do hospital, pega amor por aquilo. Eu gosto muito do Hospital São Carlos. A equipe que trabalha lá dentro do hospital, a equipe clínica, o corpo de enfermagem, são pessoas espetaculares. O ambiente é bom, os quartos são ótimos. Nós não podemos deixar esse hospital cair. Eu diria o seguinte, eu não tenho poder de conclamar, mas eu diria o seguinte, vamos pensar, farroupilhenses, como salvar o nosso hospital. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. Márcio Renan Pante Risse foi o nosso entrevistado hoje aqui no programa Cidade Aberta, dando sequência então à TV Cidade, ouvindo os ex-presidentes, os últimos ex-presidentes do Hospital Beneficente São Carlos sobre a situação em que está o hospital. A importância também do ex-presidente Márcio Risse, porque ele foi o presidente que foi destituído do cargo quando da intervenção, do decreto de intervenção no hospital, que foi assinado pelo prefeito na data de 13 de março do ano de 2014. Eu repito aqui, nós convidamos também o ex-presidente Milton Carlos de Souza, que veio antes da gestão do presidente Márcio Risse, mas o ex-presidente Milton prefere, nesse momento, não se manifestar sobre o assunto. Ele alega que ele está bastante fora da realidade do próprio hospital. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa. Sim, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui com outros assuntos, quem sabe ainda falando sobre o Hospital São Carlos, mas enfim, falando dos assuntos que dizem respeito e que movimentam a comunidade de Farroupilha. A você que nos acompanhou, então, o meu muito obrigado, o meu agradecimento. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta, porque a TV Cidade é a TV de Farroupilha.